Maravilhoso a gente poder ter mais um encontro, mais uma semana. Nessa semana, Paraxá Emor, porção Emor. E essa palavra, até para quem nem conhece hebraico, quando pensa, acha que é parecida com a palavra Homer. Emor e Homer é muito parecido. E é justamente nessa porção onde aparece aqui o preceito de fazer a contagem do Homer, e é exatamente o que nós estamos fazendo há 27 dias, e hoje nós estamos 27, não, 27 ou 26? Não, 26. E nós estamos em Yesod de Netzach, que é a fundação da liderança. Então, antes de mais nada, nós vamos falar um pouquinho sobre esse momento. Vamos lembrar que a contagem do Homer é uma possibilidade de eu conseguir trabalhar dentro desse meu ser, que é a minha alma, eu conseguir passar por um processo. A gente fala processo de techuvá, mas na realidade é como se eu estivesse aprimorando, é como se eu estivesse pegando uma pedra preciosa e eu estivesse lapidando ela. Cada uma das reflexões fazem com que essa possibilidade, esse potencial que eu tenho de brilho, sefirá, a gente vai pensar safir, aquela pedra safira, é um cristal, uma pedra preciosa que tem ali um brilho. E o que eu quero? Tirar, lapidar essa pedra para que ela possa cada vez ter mais brilho. E hoje nós estamos falando sobre a Sefirah Netzach, que a gente fala liderança. Porque muitas vezes as pessoas fazem o trabalho, mas elas não conseguem. Eu quero encontrar uma forma simples de eu conseguir entender o que é cada uma delas. Eu poderia pensar uma dica, pensar naquele que é o que tem essa carruagem. Quando eu penso em Netzach, quem olhar ali na árvore da vida, vai ver que Netzach é ligado ao nosso líder Moshe Rabbeinu, Moisés. Moisés é aquele que nos está tirando da escravidão do Egito e nos está levando para a Terra Prometida. Quais são as características de Moisés? São essas características que eu vou trabalhar durante estes dias de forma positiva. Então, quais são os atributos positivos? Como era a liderança de Moisés? Uma liderança muito sensível, uma liderança muito cuidadosa, uma liderança que favorecia o positivo ao invés de colocar toda a força e intensidade na crítica, uma liderança que buscava a união, uma liderança que se fazia ser aceita não pela imposição, mas por esse brilho. Porque hoje, na hora que a gente estiver falando sobre essa porção, e a gente vai estar falando sobre o sumo sacerdote, nós vamos estar falando sobre um brilho. Não é à toa que nós estamos praticamente no centro de todo um processo. E quando a gente fala de liderança, e aí estamos falando de fundamento, porque Yesod é o fundamento, é o propósito. Qual é o propósito da liderança? Então, e aí vamos pensar. Primeiro, como eu consigo, dentro do meu dia a dia, em que variáveis que não estão no meu controle me afetam diretamente, quando aparecem situações que parecem ser imposições.
De repente, eu estou no meu trabalho e aparece ali uma situação que eu não estava contando com ela e eu sou obrigada a encarar. Eu achei que tudo estava caminhando para que aquele meu projeto se realizasse e aí, de repente, apareceu uma outra pessoa e aquilo que eu imaginei que estava seguindo, fluindo, eu vou ter que parar tudo e, quem sabe, eu vou ter que recomeçar, ou eu vou ter que começar a considerar coisas que eu não tinha imaginado. Como é a minha internamente? Porque aqui tudo é interno, nós não estamos fazendo nada fora. Internamente, numa situação dessa, ou eu sou o provedor da casa, e eu decidi que eu ia criar vou levar a minha família para uma viagem. De repente acontece uma situação que eu não vou poder mais sair. Às vezes uma pessoa da família que está com uma condição de saúde e aí por conta disso eu tenho que dar um apoio, então quer dizer que aquela situação... Como é que eu fico? Eu sou o líder, sou eu que decido, está tudo ali na minha decisão. Como líder, eu vou... Toda a minha família vai estar decepcionada. Eu vou fazer como? Eu vou me apresentar como para essa família? Eu vou ficar muito nervoso, vou reclamar, vou perder a paciência, vou despejar toda a minha agressividade, o meu descontentamento naqueles que estão em volta de mim. Como que vai ser a minha reação nesse momento em que aquilo que eu imaginei, eu sou o líder, mas eu programei, eu fiz tudo, estava tudo nas minhas mãos e a minha parte estava 100% pronta. Mas alguma coisa mudou os planos. Como eu ajo? E quando eu penso no trabalho, e agora que eu vou ter que mudar tudo? Como é que eu vou agir com relação a esse projeto? Eu vou julgar a culpa, às vezes um prazo que vai mudar, eu vou jogar a culpa no outra pessoa ou eu como líder vou ter uma posição de puxa vida, vamos ter que fazer as coisas acontecerem de uma outra forma. O quanto a minha raiva, o quanto o meu descontentamento impede de eu deixar as coisas continuarem a fluir. Porque se eu sou o líder, as pessoas olham para mim e eu sou um espelho. A atitude que eu tiver vai ser a atitude que os outros vão ver esse líder e vão criar dentro deles toda uma situação que vai fazer fluir ou não vai fazer fluir. Então, isso é um ponto para eu analisar. Isso quando está relacionado interno do meu ser. Então, eu estou aqui falando de um descontentamento interno, mas que dependendo da minha ação, vai criar todo um efeito externo. Então, internamente, eu fiquei descontente, eu fiquei decepcionado, e isso foi a causa, que vai ser o efeito de uma ação. Eu vou agir com raiva, querendo jogar a culpa no outro, ou eu vou agir no sentido de que, bom, agora isso aconteceu assim, eu vou ter que, como líder, fazer as coisas seguirem de um outro jeito, porque eu não quero desestimular os outros, já que eu já estou desestimulado. Então, isso aqui é um ponto. O outro ponto, quando eu digo ao meu ser, eu vou começar a dieta amanhã. Quem é o líder da minha vida? Quem cria o meu destino? Então, eu decidi, eu fui no médico, a pessoa foi no médico, o médico passou exames, e pela minha saúde, eu percebo que eu tenho que fazer uma dieta. Eu entendo que eu preciso fazer essa dieta pela minha saúde. Eu estou recebendo uma notícia que, de alguma forma, é imposta. Porque se o exame tivesse sido bom, talvez não estava nem aí. Mas eu recebi algo que está mostrando para mim que eu preciso cuidar da minha saúde.
Eu sou verdadeiramente o líder que decide e executa aquilo que ele tinha que executar? Ou dentro de mim existe um outro ser que vai dizer para mim, não precisa ser isso, o médico está exagerando, não precisa levar tão a sério. Ah, tudo bem, você não vai fazer agora, mas daqui a um mês você começa. Agora você vai viajar, por que que você vai se cansar com isso? Como é a tua liderança com relação a você também? Então, assim, é o fundamento da liderança. Então, eu estou dando aqui exemplos para vocês verem que essas reflexões que a gente faz, elas parecem ser muito simples, mas elas são muito profundas, muito profundas, muito profundas. E são formas da gente se reconhecer, da gente ver quem verdadeiramente nós somos, porque não tem nada de errado olhar para si mesmo e falar: caramba, como eu sou fraco nesse ponto. Puxa, eu preciso trabalhar a minha liderança. Pronto. Se eu conseguir reconhecer isso, eu estou fazendo direitinho. O problema sempre é quando a gente olha para a gente e a gente fala: ah, ufa, graças a Deus, esse ponto eu já estou bom nisso, então já não preciso mais pensar nesse assunto. Eu vou pular para a próxima. Então, isso é um pouco preocupante. Isso realmente é preocupante. Mas não tem certo ou errado. Tem o quanto a gente pode influenciar e seguir, indo além. Contagem do Homer, Parashá Emor. Nós estamos num mês de cura, mês de iluminação. Daqui a poucos dias, Lag BaOmer, um dia de muita, muita iluminação. Na próxima aula, eu penso que vai ser Lag BaOmer e nós vamos ficar só falando de Rabi Shimon Bar Yochai para fazer justamente essa conexão desse ser que saiu voando, um ser físico que saiu voando. Eu já estou fazendo aqui cenas dos próximos capítulos para a gente ficar com a vontade de querer conhecer mais essa história. E nós vamos falar bastante dessa história. Como pode que durante a contagem do Homer, que durante todo o mês da iluminação acontece dentro da contagem do Homer, e se é todo esse potencial de iluminação que a gente está aqui falando, por que é que a gente tem que agir como se a gente estivesse passando por um luto? E por que é que a gente está sentindo realmente todo esse peso que a gente escuta todo mundo falar? Dentro da tradição hebraica, não se deve fazer festa, não se deve fazer casamentos. Por que esse luto? Os 24 mil alunos do Rabino Akiva, essa peste. Nós estamos aqui sentindo talvez uma energia, uma pressão que existiu naquele tempo. E o paradoxo. Vamos primeiro entender quem é o Rabino Akiva. Rabino Akiva era, primeiro, ele foi um dos maiores líderes da tradição hebraica. Um dos maiores líderes, grande conhecedor e também uma pessoa que mudou a história porque era um grande líder, inclusive líder atuante dentro da história hebraica. Uma semana onde a Parashá está falando novamente sobre o serviço do sacerdote. Exatamente como ele tem que agir para que ele não entre em contato com Tumá. Tumá é a impureza. E aqui a gente pode até pensar, outras vezes a gente falou sobre tocar num corpo
de uma pessoa que já faleceu, que é um lugar onde é considerado impuro. Mas se a gente pensa no sacerdote, aquele que está dentro do templo do Mishkan ou do templo, realizando uma missão. A posição do Mishkan dentro do acampamento. Ela ficava exatamente no centro do acampamento. Quer dizer que, para onde quer que eu fosse, a qualquer hora que eu fosse, em qualquer momento, eu estava vendo o templo sagrado. Isso faz o que para mim? Isso me lembra o tempo todo que existe algo divino na minha vida, né? Vamos fazer de conta que a gente está lá naquele acampamento. Aonde eu vou naquele acampamento, saindo da tenda que eu for, eu passo e vejo o templo portátil, o Mishkan. E o templo sagrado, quando eu penso no templo sagrado, o que era o templo sagrado? Essa ogiva energética que é o centro do mundo, por onde vem a energia para ser espalhada para todo mundo. Por que Jesus expulsou os vendilhões do templo? Ele falou, aqui na casa do... Como ele falava que o templo sagrado era o quê? A casa do meu pai. A casa do meu pai é o quê? A morada de Deus na terra. Então é o lugar mais sagrado na terra. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha que se manter puro para poder realizar esse serviço nesse lugar. Porque se ele estivesse contaminado, impuro, ele está levando a impureza para ser espalhada por todo o planeta. Então, ele não pode se desconectar nenhum minuto. Por que está no meio? O que vem aqui para nós? Porque não adianta só saber a história e não saber como aplicar na nossa vida no século XXI. Isso não tem nem sentido. Estava no meio porque eu tenho que entender qual é o centro da minha vida. O centro da minha vida é essa fonte de luz divina que eu não deveria esquecer nem um segundo, que ela faz parte de tudo. Ela é o centro. Mas eu esqueço. O sacerdote não pode esquecer. E aqui as regras de como ele tem que sempre estar puro e como ele sempre precisa estar conectado. O que nós estamos recebendo agora aqui? O aviso do quê? Pessoal, você é o sumo sacerdote do seu templo. Você agora tem que lembrar que apesar da gente estar em touro, que é o momento da prosperidade material, da busca, o que você tem que fazer? Lembrar 24 horas que existe santidade em absolutamente tudo. E quando a gente fala de tumá, impureza, ou a gente fala de kedushá, a pureza, entendendo que a gente não está falando de algo físico, nós estamos falando de algo espiritual. Nós estamos falando de uma presença. A santidade não é uma qualidade. A santidade é uma presença. Quando a gente olha para aquela pessoa iluminada, pode parecer que ela ganhou a iluminação. Não. Ela construiu um brilho, ela construiu um recipiente de pureza aonde a luz pode habitar. Se ela não construir este recipiente de pureza, vamos lá, vamos falar do tempo e da paciência, porque está muito relacionado também ao touro, o conceito do tempo e o conceito da paciência. O tempo.
Linear, a gente pode pensar no nosso calendário, começo, meio e fim. Pensar no passado, pensar no futuro que a gente quer criar. Mas o tempo em si, ele é exatamente já, já não é mais. Já, já não é mais. Já, já não é mais. O tempo é algo que é o segundo da existência. O que faz o tempo existir é a minha ação. Quando eu estou dormindo, eu vejo o tempo passar? Existe o tempo quando eu estou dormindo? Como é que eu sei que o tempo, como eu controlo o tempo? Como é que eu valorizo o tempo? Como eu santifico o tempo? Quando eu faço atividades, eu consigo agir e santificar e fazer aquele tempo existir. Quando eu não faço nada, aconteceu o que com o tempo? É como se ele nem tivesse existido. O tempo passou. Exatamente. O tempo passou. Para eu trazer essa presença divina, essa iluminação, ela só vai chegar se eu agir. Porque eu só vou receber um tempo santo, aquela passagem da jornada da nossa vida, para alcançar essa iluminação, se eu agir. Só que não existe vazio. Tanto que eu acabei de falar para vocês, se eu não faço ação nenhuma, o meu tempo ficou vazio, eu não fiz nada. O fato é que nós não fomos criados para ser seres vazios. Nós somos criados com uma coisa que se chama desejo. Desejo é o que nos move. Sem desejo, a pessoa morre. A pessoa morreu. Eu não tenho mais desejo aqui. A pessoa morre. Ou ela vai escutar a sua alma, ou ela, a pessoa absolutamente sem desejo, ela cria situações e ela perde a vida. Em todas as dimensões. Se o meu desejo não está alerta 24 horas para esse centro do acampamento, para esse centro da vida no deserto, que era esse templo sagrado. Se se eu não estou alerta para esse trabalho que faz essa conexão direta, descartando a impureza, me lembrando o tempo todo que eu não posso me contaminar, eu não consigo criar dentro desse lugar que não pode ficar vazio, que não fica vazio. Esse lugar tem um imã. Então, ou ele vai puxar essa iluminação através da minha ação, ou ele vai ficar vazio. E quando ele fica vazio, o que entra? A impureza. Sem que eu perceba, a impureza já entrou, tomou conta. E aí? Então, quando a gente estava falando sobre o amor, respeitar o momento, ter a paciência para respeitar o momento do outro, não quer dizer que, mesmo no momento da escuridão, o outro não esteja recebendo a luz. Porque a luz, invariavelmente, chega a todos. Só que, para alguns, ele vai ter que passar por aquela dor para descascar aquela iluminação para conseguir ter o entendimento dela e fazer o crescimento dela. Isso é a paciência de respeitar o momento. Bom, obrigada pela presença de vocês. Na sexta-feira vai ser Pesach Sheni,
Nós vamos acender as velas. Olha quantas coisas vão acontecer na sexta-feira. Lua cheia de Iar. Lua cheia de Iar. Pode até deixar, Beth. Pode. Olha quantas coisas, vamos lá, quantas coisas vão acontecer na sexta-feira. Lua cheia de Touro. Lua cheia de Vesac, que sempre é na lua cheia de Touro. Pesach Sheni, que mostra para nós como é exatamente isso que eu falei para vocês, a união. O que aconteceu? Na época que eles estavam no deserto, se acontecia no segundo ano de uma pessoa estar impura e ter que estar afastada do acampamento por conta da impureza, lembra? A gente não falou sobre isso? Em Terumá, Metsorá, falamos da lepra? Então, a pessoa está com lepra, estava fora do acampamento, e chegou Pêssar, ela não podia estar dentro do acampamento, senão ia contaminar todo mundo. E aí, eles chegam, essas pessoas que estavam fora, e falam para Moisés, Moisés, eu quero fazer, eu quero também ter essa oportunidade de passar por essa abertura. E aí Moisés vai falar com o Criador, e o Criador fala, ok, para aqueles que não puderam estar junto, Pesach Sheni, vai ser dali a um mês, na próxima lua cheia de Iyar, vamos comemorar Pesach. Então é como se a gente tivesse um pequeno Pesach. E lembrando que Pesach é a saída da escravidão. Então, nós temos também aqui essa comemoração. Então, nós vamos estar juntos, e aí eu vou estar lá em Carrancas, vamos estar junto com o Rabino. Então, nós vamos fazer o acendimento das velas juntos. Então, vamos fazer um acendimento lindo, com todas essas possibilidades. E na terça-feira, Lag BaOmer. Vamos acender a fogueira de Lag BaOmer e vamos acender todo esse fogo, essa vontade de fazer esse serviço divino no nosso coração. Obrigada.